não tenho chamado. Eu sou um músico. O dia que eu for fazer missões eu não sou músico, eu vou precisar de um músico comigo. Talvez alguém diga, eu sou pedreiro, eu não posso fazer missões. Nós vamos precisar construir igrejas nas missões, na missão. Talvez alguém diga, mas eu sou formado em teologia, não por nada, mas não posso fazer missões. Talvez eles precisem de uma palavra mais simples. Eles vão precisar de tradução bíblica na sua língua. E o melhor é que seja feito dos originais. Talvez alguém diga, eu sou médico. As pessoas na missão também sofrem doenças, e com certeza muito mais do que nós, que temos todo o aparato da sociedade em volta de nós. Tem pessoas que caminham quilômetros para tomar um copo d'água. Tem pessoas que levantam de madrugada para pegar nas folhas o orvalho da madrugada para tomar, porque vai ser a única água que vão tomar naquele dia. E Paulo vai, e o Espírito diz, não vai. Segura que eu vou falar contigo. Então eles entenderam que deveriam ir para Macedônia. E aqui há uma revelação de Deus que eu sempre achei que o enfático estava no imediatamente. Mas a grande verdade é que está nessa palavra aqui. Então procuramos. Se nós repararmos no texto, mesmo em português, mesmo na nossa tradução, está sempre falando na terceira pessoa. Então Paulo, então eles desceram, então eles contornaram, então o Espírito impediu eles, então ele teve a visão. Só que depois que Paulo teve a visão, Lucas diz assim, então nós imediatamente procuramos partir. A visão agrega pessoas. Enquanto você não tiver a visão, você estará sozinho. Enquanto você não compartilhar a visão, você estará sozinho. Quando Paulo recebeu a missão, então Lucas abraçou e disse, eu vou junto. Lucas é uma pessoa especial, pastor Claudino, pastor Anderson, porque ele não era judeu, ele era grego. Talvez macedônio, ele era helenista. E ele escreve 25% do Novo Testamento. Atos e Lucas ocupam mais de 1/4 do Novo Testamento. E detalhe, Paulo diz que só os judeus foram revelados os oráculos de Deus. É por isso que ele começa seu evangelho, seu Atos, dizendo que ele fez uma acurada investigação. Ele não usou apenas a revelação de Deus como todos os outros escritores. Ele também fez uma pesquisa. Mas quando ele viu a visão em Paulo, ele imediatamente foi junto. Nós precisamos estar atentos à visão de Deus. Se queremos fazer missões como nós queremos de fato, missões se faz com as mãos, pondo a mão na consciência e vendo essa necessidade. Se faz pondo a mão no bolso e investindo. E se faz muitas vezes também pondo a mão no arado e indo com os pés. Isso parece bem lógico, mas os pés daqueles que anunciam as boas novas do reino são pés famosos. Eu não entendi isso. Mas dentro dessa mensagem, Basileia, Caia, Apostelos, o reino e missões, nós entendemos algo, que a implantação do reino é feita por missões. O reino de Deus, Basileia, Teoteós, Basileia vem de uma palavra que significa bases, que é pé. É com os nossos pés indo que nós expandimos o reino. Eu posso orar, Senhor, expande e implanta o teu reino lá na Coreia do Norte, onde eles precisam. De fato precisam, mas se eu não for, ou se alguém não for, o reino de Deus não será implantado lá. Se eu não for lá e pôr os meus pés lá, debaixo de uma cobertura espiritual, de oração, submissa a uma liderança, mas também com um aporte financeiro, porque não se faz missões sem finanças. Uma visão de Deus requer tantas coisas nas finanças, não que seja mais ou menos importante, mas sem dinheiro eu não vou alcançar os confins da terra. Porque nem nos dias de Jesus se alcançou os confins da terra. A única vez que eu vejo alguém por um milagre indo para a missão, eu vejo Filipe, que foi transladado, mas pregou dentro de Israel, não foi para os confins da terra. Os confins da terra serão alcançados com as nossas finanças, com o nosso lead, com a nossa intercessão. Um dos maiores investidores, Barão Zinzendorf, pastor Anderson, que gosta da história da igreja, século XVIII, XV,
Pagamos 19, 16? Obrigado, pastor. Um homem jovem, muito rico, ganhou uma fortuna dos seus pais, muito novo, e foi e comprou um grande terreno, uma grande área de terra. E todos os cristãos que eram perseguidos, ele diz assim: vem morar aqui nessa terra, separa um terreno para ti e mora aqui, planta e vive aqui, e aqui a perseguição não vai te alcançar. E depois ele começou a mandar dinheiro para as missões, começou a mandar dinheiro para investir em missões, começou a mandar suas finanças porque era muito rico. E quando chegou no final da sua vida, já um ancião, ele disse: agora eu vou, eu não tenho mais dinheiro para mandar, agora vai eu mesmo. Mas missões começam sim com finanças. Quando eu ponho a mão na minha consciência e vejo a necessidade mundial. Paulo não estava vendo a necessidade mundial, ele estava querendo ir para igrejas que ele já tinha fundado. E o Espírito não, vai para a Europa, vai para a Macedônia. Vai, segue essa visão. E quando ele seguiu essa visão, quando deixa de ser meu ministério, minha casa-luz, meu departamento, não foi mais a visão de Paulo, porque quando Paulo teve a visão, então Lucas abraçou e disse: eu vou contigo. Aleluia. Enquanto for a minha casa-luz, não será reino de Deus. Enquanto for o meu departamento, não será reino de Deus. Enquanto for o meu ministério, não será reino de Deus. Enquanto for a minha igreja, não será reino de Deus. Porque o reino de Deus não é a minha igreja, não é a tua igreja. O reino de Deus é você. Sou eu. Não é o teu departamento, não é o meu departamento. Não é o meu chamado, não é o meu título. O reino de Deus é feito de pessoas. Abraão tinha a promessa de ter um filho, mas enquanto a mulher dele se chamava Saraí, Saraí quer dizer minha princesa, no original. Enquanto era princesa só de Abraão, enquanto era minha, ela não teve filhos. Mas quando Deus mudou e disse assim: a partir de agora teu nome é Sara, princesa, então ela concebeu. Quando o ego, quando o que eu penso, o que eu acho, quando isso não deixa de existir, então o reino de Deus se expande. Quando Paulo disse: então não vou fazer o que eu quero, não vou mais para a Ásia, eu vou para a Macedônia. Ele angariou pessoas, ele trouxe para junto de si trabalhadores, ele não assalariou, mas arregimentou obreiros. As pessoas foram para onde ele estava, porque ele abraçou uma visão que não era dele. Abrace a visão de Deus. Ele fundou igrejas tremendas, igrejas poderosas, igrejas célebres. Eu queria também rapidamente falar a respeito de algumas pessoas que acompanharam Paulo. Colossenses capítulo 4, versículo 10. A igreja de Colossos é uma igreja muito importante, porque foi a única igreja das que Paulo manda cartas que ele não fundou. E eu quero dizer com isso que nessa nação muitas igrejas serão fundadas por pessoas que não são pastores, não são líderes eclesiásticos. E essa é a parte que você podia glorificar a Deus. Porque a grande maioria de nós não é ordenado ao ministério aqui. Pastor Anderson, pastor Claudino, pastora Márcia são vocacionados e ordenados, são ministros. E todos os restantes não são, salvo que eu esteja enganado, mas mesmo assim, a igreja de Colosso foi fundada por um homem que não era ministro de Deus. Era servo, mas não era alguém ordenado, não tinha um título ministerial, mas fundou essa igreja. A igreja de Colosso foi fundada por um ministro leigo, alguém que não tinha carteirinha de obreiro. Foi lá e fundou essa próspera igreja. Colossenses 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for com ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierapolis. E saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então aqui, Paulo lista 6 pessoas que o acompanharam. E 3 eram judeus, os quais ele
são circuncidados, são judeus e cooperam pelo reino de Deus. E depois ele cita 3 gregos, 3 helenistas, que também cooperavam, que também faziam a obra de Deus. E muitas vezes nós nos encaixamos, nós nos espelhamos, somos como essas pessoas fazendo missões. Porque cada um deles tem uma característica. Eu queria começar falando de Aristarco, um judeu macedônio que sempre esteve com Paulo, fosse para pregar o evangelho ou fosse para estar preso. Um homem que nunca abandonou o seu pastor, um homem que nunca abandonou o seu líder, um homem que foi para a cadeia com o seu líder. Numa oportunidade, uns irmãos nossos, na Sibéria, foram fazer um batismo, então caminharam para as vastas regiões da Sibéria, já temendo a perseguição, e foram fazer um batismo, então cavaram alguns centímetros, e quando digo centímetros estou sendo generoso, no gelo, para alcançar água para fazer o batismo. E começaram a mergulhar as pessoas para dentro do gelo para batizar, num local em que a temperatura vai muitas vezes com tranquilidade a 40 graus abaixo do zero, isso congela até gasolina. Então tiravam as pessoas, e nisso chegou a polícia,